Na minha jornada para documentar as coisas mais curiosas da internet, eu acho que dá pra dizer assim, então isso significa que eu também preciso falar de um quadrinho, um trabalho de fã de Zootopia, aonde a Judy, a coelhinha, fica grávida e tem a DR mais insana dos animes. Não, mano, na moral, esse quadrinho aqui, ele é insano. Talvez tu já tenha ouvido falar, ou visto alguma imagem aqui e ali, principalmente essa que virou um meme do caralho, mas se tu não viu, não se preocupa que a gente vai comentar de um dos bagulhos mais insanos que a internet já spawnou. Bom, essa comic foi criada por um cara chamado Borba. E ó, eu já quero deixar bem claro que apesar da história ser bem ruim, dos meus comentários zoando essa parada, a arte não é um problema. Esta porra é linda, mano. A atenção que ele tem nas rachuras, retículas e simplesmente no traço dele é muito bem feito, mano. É melhor do que muito trabalho de profissional por aí, na verdade. Mas beleza, agora falando da comic, ela se chama I Will Survive. Foi mal, eu não resisti. Eu vou sobreviver. E ela começa com a Judy colocando o teste de gravidez na pia, mano. E tipo, não dá, viado. Essa mãozinha de coelho aqui, já dá pra ver o calibre que as coisas vão ser, né? E pra surpresa dela, o teste acabou dando positivo. Então ela vai extremamente desesperada pra acordar o Nick e contar pra ele, que tá nessa pose aqui, que eu não sei se sou só eu, mas me lembra um pouco a pose de morte do Family Guy. Só que no caso, ele não tava acordando. E é aí que ela começa a tentar acordar ele freneticamente, porque a notícia era muito séria. Quando ele levanta da cama, ele pergunta pra ela se ele pode pelo menos tomar um banho, já que ela vai arruinar o resto do dia dele. Ele vai e então ele tá preparado pra ouvir a chocante revelação. A Judy então não perde nem tempo e lança: "Eu estou grávida." E a reação do Nick ficou bem engraçada, tá? Eu não vou mentir não. Só que de primeira ele não leva muito a sério, ele pensa que é impossível pra um predador ter filho com uma presa. O que indiretamente sim implica que o Nick tava madeirando uma coelha sem proteção nenhuma. Muito foda, mané. Só que quando ele nota que ela não tava de brincadeira, ele vai ficando mais preocupado, a situação fica mais séria, só que ele fica feliz, porque o Nick sempre quis ter um filho. Peraí, quantos anos ele tem oficialmente? 32? Caralho, o Nick tá preservado, hein, mané? E bom, já que eu tô aqui, né? 24? Ah, novinha, hein? Mas a Julie então é obrigada a interromper o Nick porque tinha um problema nisso tudo. Ele até questiona ela se o problema era as espécies dele serem diferentes, mas ela diz que não, tinha outro problema. Ela não queria ter o filho. O Nick então fica de cu caído e demanda uma resposta dela. Ela diz que sim, ela realmente achava que era impossível eles terem um filho por serem de espécies diferentes, mesmo que tenha casos disso acontecendo. Só que todos os casos que ocorreram, todos os casais ou eram constituídos de 2 presas ou 2 predadores. E o medo da Julie disso tudo é que ela fosse parir uma aberração. E eu adoro o comentário do diretor nesse painel aqui: a imaginação da Julie vai além. Realmente. Plus, ela tinha medo que o bebê fosse grande demais pra ela. E ó, eu não vou falar nada desse painel aqui, que o Borba sabia muito bem o que ele tava fazendo. Só que tem um porém aqui. Naquele painel que eu mostrei dos casais de espécies diferentes tendo filho, a gente tem um alce tendo filho com uma canguru. E olha a diferença de tamanho dos dois. Na real, que olha a diferença de tamanho de todos os casais. A Julie está dando o maior migué possível, porque ela nem tem uma altura tão diferente do Nick assim. Daí o Nick fica meio desacreditado com essa situação toda, falando: "Então quer dizer que você não quer ter filho comigo? É isso mesmo." Só que não era apenas isso, a Julie adiciona mais uma coisa, que era a carreira dela, que aqui a gente consegue entender que tá bem no início, ou seja, essa comic provavelmente passa momentos depois do final do filme. Aí o Borba coloca uns painéis dignos de Hunter x Hunter, muito texto, da Julie explicando que ela precisa levar a carreira dela a sério, porque ela se tornou um exemplo para mamíferos pequenos, mostrando que eles conseguem fazer grandes diferenças. Que ego inflado, hein? Ego inflado. Isso faz o Nick ficar bem incomodado, o que vai deixando a Julie cada vez mais irritada, e ela saca que ele sabia que a carreira dela era mais importante, que a carreira dela estava em primeiro lugar, o que acaba sendo a gota d'água pro Nick, e ele lança: "Eu sei, pelo visto você até mataria o nosso bebê pela sua carreira."
Essas expressões aí, cara, não tem condição. E então, o grandioso tapa. Aqui, ó, eu quero até tirar um pedaço aqui do vídeo pra explicar pra vocês o quão grande de um meme isso se tornou. Ele já foi reanimado, tem versão com o Cell de Dragon Ball, o Will Smith, de Jojo, obviamente tem, e muitas outras, mano. Isso se espalhou demais pela internet. Mas voltando pra história, ela instantaneamente se arrepende do que fez e o Nick cai no chão. Um pouco dramático, eu deveria dizer. Pô, foi um tapa de uma coelhinha, qual foi? Só que aquilo passou do limite. O Nick então começa a pegar suas coisas, inclusive o quadro da mãe dele, que tava logo ao lado do quadro da Nossa Senhora Coelha. Isso. Vamos lá. E aí então ele começa com os argumentos. Juri, o que você acha que aconteceria se a sua mãe tivesse interrompido a gravidez dela? Eu te conto, eu ainda estaria nas ruas vivendo uma vida sem sentido. Então, pelo amor de Deus, Juri, dê uma chance dessa criança ser relevante na vida de outra pessoa. Um bom discurso, de fato, quase convence a Juri, mas já era tarde demais. Ela tinha feito a própria escolha. Meu corpo, minhas regras. A porra de uma coelhinha falando isso, mano, qual foi? Então, já que não tem nenhuma chance dela mudar de opinião, a única coisa que o Nick pode fazer é ir embora. Ele até complementa falando que seria melhor ela ter se livrado do filho deles sem ela ter contado nada pra ele, só que ela diz que aquilo não seria honesto. O Nick então abre a porta, deixa as chaves dele pra trás e quando ele tava prestes a ir embora, a gente vê o outro lado do rosto dele, que estava arranhado, mostrando quem era o verdadeiro predador daquela situação. Inclusive, depois que ele levou o tapa, todas as cenas que ele aparece são com o lado do rosto que ele não levou, pra não mostrar que o rosto dele tava arranhado e ter essa revelação no final. Tem até uns painéis que você pode ver que o pelo dele tá meio tipo bagunçado ali, que tem alguma coisa. Não dá, mano, o Oda é um gênio. Ela diz que se ele sair daquela porta, ele não precisa mais voltar. E ele sai, acabando a história. Ou na real não, né? Tem mais coisa ainda, calma lá. Esse quadrinho aqui é o primeiro de uma trilogia, onde no segundo a Juri se casa com uma raposa fêmea e no terceiro já passou uns 10 anos, o Nick e a Juri já estão de boa consigo mesmo, cada um com a sua família. Ela até adotou 2 filhos e virou prefeita da cidade, mano. Olha só. Mas calma lá, que como agora política foi jogada no meio da história, a gente tem algumas outras revelações sociais. Alguns outros grupos radicais aí querem impedir que a Juri consiga se reeleger pra parar com os planos dela de igualdade entre os mamíferos. Só que aí pra representar esses grupos, o Borba me lança este painel aqui. Não tem condição, como é que a gente foi do primeira edição da Coelhinha Grávida pra isso? Inclusive, olha ali a ovelhinha que aparece no primeiro filme. Então quando tu pensa que a história vai ficar mais séria, já que aparece até o Timão, Pumba e o Simba de fundo durante uns painéis? Não, já que, bom, a Juri, ela leva um HK no final da comic, mané. Tá aí, bom jeito de acabar com a história. Agora sim dá pra ter certeza que acabou, não vai ter continuação, já era, mano, era isso e ponto. E essa, rapaziada, foi a infame comic de Zootopia, que apesar de muito bem desenhada, é péssima em praticamente todos os outros sentidos. Só que pra ser sincero, eu acho que talvez esse realmente era o propósito, mano, porque não tem como. Tem alguns momentos que eu sinto que o Borba sabia o que ele tava fazendo, ele tava zoando ali de propósito. Porque, pô, mano, depois dessa última edição aí, não tem como, tá ligado? Não tem condição. Eu até posso usar o comentário de uma das pessoas do site que eu tava lendo, que representa exatamente como eu me senti no final. Foi assim, ó. Foi exatamente assim. Só que bom ou ruim é além do ponto, isso não interessa. O que importa é que essa foi mais uma das coisas bizarras que a internet deu luz aí pra gente. Mas bom, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado dessa review gigatônica dos games aqui. Deixa aí nos comentários alguma ideia de conteúdo que vocês querem ver aqui no canal. Vocês podem ter certeza que eu vou trazer. Aproveita que eu tô falando de várias bizarríssimas, né? Manda as coisas estranhas pra mim, vai. Já que hoje eu vou ficando por aqui, mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é... Coelha grávida.